Aula 1: Hábitos saudáveis. Ai, Ana, já fez o seu exercício matinal? Bom dia. Sim, acabei de fazer uma corrida rápida pelo parque. Isso realmente me acorda e faz o meu sangue fluir. Isso é fantástico. Eu próprio prefiro uma caminhada rápida. É uma boa maneira de começar o dia. Absolutamente. O ar fresco e algum movimento é a maneira perfeita de energizar antes de mergulhar no trabalho. Concordo. Reparei que tem trazido o teu próprio almoço para o trabalho ultimamente. Isso faz parte da sua nova rotina saudável? É. Tenho tentado cozinhar mais refeições em casa em vez de comer fora. É melhor para a minha carteira e para a minha cintura. Cozinhar em casa é muito mais saudável. Qual é o teu prato caseiro favorito? Uh, Tenho de dizer que os meus legumes são salteados. É rápido, cheio de nutrientes e muito saboroso. Yum, isso soa delicioso. Eu próprio devia tentar fazer isso. Alguma dica para um cozinheiro iniciante como eu? Definitivamente comece com vegetais frescos e sazonais. E não tenhas medo de experimentar diferentes temperos. Percebi, vou ter isso em mente. Obrigado pelo conselho. Os hábitos saudáveis são tão importantes. Sejam bem-vindos. Cuidar de nós próprios deve ser uma prioridade. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Absolutamente. Vou tentar incorporar mais exercício e refeições caseiras na minha rotina. É maravilhoso ouvir isso. Fico feliz em partilhar outras dicas saudáveis se precisar delas. Agradeço isso. Foi ótimo falar consigo sobre isso. Aproveite o resto do seu dia. Aula 2: Dicas de viagem. Desculpe-me, tem um minuto para discutir os planos de viagem? Certamente. Terei todo o gosto em partilhar consigo um pouco da minha experiência de viagem. Ótimo, obrigado. Espero planear uma viagem à Europa este verão, mas não sei por onde começar. A Europa é um continente tão diverso com tantos destinos incríveis. Onde está mais interessado em visitar? Bem, adoraria ver os marcos icónicos em lugares como Paris, Londres e Roma. Mas também estou curioso para explorar alguns pontos menos conhecidos. Essa é uma ótima abordagem. Recomendo pelo menos uma semana em cada país para mergulhar totalmente na cultura. Uma semana em cada sítio? Parece que levaria muito tempo. Tem alguma dica para maximizar o meu tempo? Absolutamente. Sugiro focar em 3, 4 países e mergulhar profundamente nesses destinos. Isso faz sentido. Alguma recomendação sobre cidades ou regiões imperdíveis nesses países? Para a França, eu recomendo Paris, é claro, bem como a deslumbrante paisagem da Provença. Oh, Provence parece adorável. E nos outros países? No Reino Unido, Londres é uma obrigação, mas não se esqueça de cidades encantadoras como Edimburgo e Lake District.
Maravilhoso, tudo isso soa bem no meu beco. E para a Itália? Para a Itália, Roma e Florença são icónicas, mas Veneza e a Costa Amalfitana também são incríveis. Uau, isso dá-me muito em que pensar. Agradeço muito que partilhe a sua experiência em viagens. Fico feliz em ajudar. Deixe-me saber se precisar de outras dicas quando começar a planear a sua aventura europeia. Vou definitivamente fazer isso. Isto tem sido muito útil. Sinto-me inspirado a reservar a minha viagem agora. Aula 3. Viagem de Bliss. Queria perguntar-te, qual é a tua parte favorita de ir à praia? Oh, essa é uma ótima pergunta. Para mim, é tudo sobre aquela sensação do sol na minha pele e o som das ondas. Concordo, há algo tão calmante e refrescante em estar à beira-mar. Tem alguma praia favorita que gosta de visitar? Definitivamente. Adoro as praias da Costa Amalfitana em Itália. A água é apenas o tom mais lindo de azul. Uau, a Costa Amalfitana, hein? Só consigo imaginar o quão impressionante deve ser isso. O que é que gosta de fazer quando lá está? Ou, eu poderia passar horas a caminhar ao longo da costa e apreciar as vistas. E, claro, não há nada melhor do que mergulhar os dedos dos pés na água fria num dia quente. Isso soa celestial. Tenho de admitir, a ideia de areia quente entre os dedos dos pés é muito apelativa neste momento. Sei o que quer dizer. Mas a areia pode ficar muito quente. Alguma vez lutas com isso? Absolutamente. Lembro-me de uma vez, a areia estava praticamente a queimar os meus pés enquanto estávamos a caminhar para trás da água. Sim, isso é o pior. Tenho sempre a certeza de trazer umas sandálias ou chinelos para proteger os meus pés. Pensamento inteligente. Vou ter de me lembrar disso para a minha próxima viagem à praia. Então, o que mais gosta em estar à beira-mar? Tenho de dizer a sensação geral de relaxamento e liberdade. Há algo tão pacífico em estar perto da água. Não podia estar mais de acordo. É a maneira perfeita de descontrair e recarregar as energias. Agora estou muito entusiasmado para planear uma escapadela na praia. Deveria definitivamente fazê-lo. Ficaria feliz em partilhar mais das minhas dicas de praia favoritas se precisar de outras recomendações. Agradeço isso. Esta conversa faz-me sonhar com areia fofa, brisas frescas e águas cristalinas. Lição 4. Aventura culinária. Bom dia! Esperava que pudéssemos falar sobre as nossas comidas favoritas hoje. Excelente ideia. Estou sempre ansioso para discutir uma cozinha deliciosa. Maravilhoso! Sei que já mencionou gostar de comida coreana. Quais são alguns dos seus pratos coreanos favoritos? Oh, boa pergunta. Adoro o bibimbap. A mistura de arroz, legumes e aquele saboroso molho gochujang é simplesmente divino. Assim, o bibimbap é tão saboroso e satisfatório. Que outros pratos coreanos já experimentou e apreciou? Deixa-me pensar.
Também sou um grande fã do ensopado de kimchi. Os sabores picantes e picantes são tão reconfortantes. Ensopado kimchi, hein? Não creio que tenha tido isso antes. Como é a preparação básica? É feito com kimchi fermentado como ingrediente principal, juntamente com carne de porco, tofu e vegetais variados. O caldo é rico e dinâmico no paladar. Isso soa absolutamente de dar água na boca. Vou ter de ver se consigo encontrar um bom restaurante coreano para experimentar. Definitivamente. A cozinha coreana tem tantas opções deliciosas para além dos clássicos como bulgogi e japchae. Absolutamente. Estou curioso. Existem outros pratos coreanos menos conhecidos que recomendaria? Oh, deixa-me pensar. Japchae é um favorito pessoal. Esses macarrão de batata doce são tão únicos e viciantes. Japchae, hein? Acho que não o encontrei antes. O que implica? É um prato de macarrão de vidro doce, salgado e ligeiramente mastigável feito com legumes e às vezes carne bovina. Os sabores são simplesmente sublimes. Uau! Isso soa como uma combinação intrigante. Estou a ficar com fome só de pensar nisso. Ah, eu também. A comida coreana é verdadeiramente uma aventura culinária. Há sempre algo novo e excitante para descobrir. Agradeço-lhe partilhar os seus conhecimentos. Definitivamente despertou o meu interesse em explorar mais especialidades coreanas. A qualquer hora. Ficaria mais do que feliz em levá-lo num tour gastronômico coreano algum dia. Posso aceitar essa oferta. Esta foi uma conversa deliciosa sobre o nosso amor mútuo pela deliciosa cozinha. Lição 5. Um romance histórico. Saudações. Queria saber se estariam interessados em discutir um pouco do início da história americana hoje. Absolutamente. Estou sempre ansioso para aprender mais sobre as origens dos Estados Unidos. Maravilhoso. Ouviu a história da Pocahontas e do Capitão John Smith? Sim, estou familiarizado com esse conto fascinante do início dos anos 1600. É um pedaço cativante da história. De facto, pelo que percebo, o encontro deles ocorreu em 1606, durante o primeiro assentamento inglês em Jamestown, Virgínia. Isso mesmo. Pocahontas era uma jovem nativa americana que fez amizade com os colonos ingleses, incluindo o Capitão Smith. Exatamente. Se bem me lembro, o rei Jaime I de Inglaterra aprovou o estabelecimento da colónia de Jamestown. Tens toda a razão. A Companhia da Virgínia de Londres recebeu a sua Carta Real do Rei James em 1606. Fascinante. Sabe o que motivou a decisão do rei de dar luz verde ao empreendimento de Jamestown? Se não me engano, os ingleses estavam ansiosos para expandir a sua presença colonial e estabelecer uma base no Novo Mundo. Assim, faz sentido. Provavelmente procuravam competir com os espanhóis e garantir oportunidades econômicas. Precisamente.
A colonização da Virgínia foi vista como uma forma de impulsionar a influência global e a prosperidade da Inglaterra. Interessante. E claro, a história de Pocahontas e John Smith tornou-se uma parte duradoura dessa história. Absolutamente. A sua relação, romântica ou não, tornou-se uma lenda. De facto, é um conto cativante do encontro intercultural e das complexidades da era colonial. Concordo. Há tanta coisa que podemos aprender explorando as nuances desse período histórico. Definitivamente. Agradeço-lhe que se envolvesse comigo neste tópico. Tem sido uma discussão esclarecedora. O prazer é todo meu. Gosto sempre de mergulhar na rica tapeçaria da nossa história partilhada. Lição 6. Uma aventura de compras. Boa noite. Ouvi dizer que foi às compras hoje. Como foi? Excelente. Tive um tempo maravilhoso a explorar as lojas do centro da cidade. É ótimo ouvir isso. Acabou por encontrar alguma coisa interessante? Fiz isso mesmo. Peguei alguns outfits novos que me entusiasmaram muito. Maravilhoso. Costuma ir às compras com amigos ou familiares? Depende. Às vezes vou sozinho, mas outras vezes trago quem quiser juntar-se a mim. Isso faz sentido. É sempre mais divertido fazer compras com a empresa, não acha? Absolutamente. Acho que é uma ótima maneira de recuperar o atraso e passar bons momentos juntos. Imagino que sim. O que é que tu e os teus amigos ou familiares costumam fazer quando vais às compras? Ou, nós navegamos nas lojas, experimentamos roupas e damos opiniões honestas uns aos outros. É uma verdadeira experiência de ligação. Isso soa delicioso. Tem alguma loja favorita ou distritos comerciais na zona? Eu faço. Há uma pequena boutique encantadora no centro da cidade que adoro. O proprietário é tão simpático e prestativo. Isso é maravilhoso. É sempre bom encontrar aquelas lojas de joias escondidas, não é? Absolutamente. E, às vezes, até comemos algo ou paramos para tomar um café entre as lojas. Ou, isso soa como o dia perfeito. Um pouco de compras, um pouco de jantar, não posso superar isso. Exatamente. É uma forma maravilhosa de passar uma tarde, na minha opinião. Posso certamente ver o apelo. Talvez eu tenha de ir consigo e com a sua equipa da próxima vez. Sejam mais do que bem-vindos. Acho que gostariam muito da experiência. Agradeço o convite. Parece uma forma deliciosa de passar um dia. Lição 7. Dever cívico. Manhã. Ouviu falar do próximo júri na nossa cidade? Sim, eu tenho. É uma responsabilidade cívica importante que todos temos de cumprir. De facto. Acabei de receber a minha convocação pelo correio outro dia.
Oh, a sério? Está nervoso em servir num júri? Para ser honesto, estou um pouco apreensivo. Nunca o fiz antes. Percebo o sentimento, mas procuro não me preocupar demasiado. É uma experiência reveladora. Suponho que esteja certo. Como foi a sua experiência com o júri? Bem, servi há alguns anos num processo criminal. Foi intenso às vezes, mas muito informativo. Posso imaginar. Considerou o processo justo e imparcial? Absolutamente. O juiz e os advogados esforçaram-se muito para garantir um processo justo. É reconfortante ouvir isso. Quero ter a certeza de que levo a sério o meu dever cívico. Tenho a certeza que o fará. Basta manter a mente aberta e ouvir atentamente as provas. Isso é um bom conselho. Tem outras dicas para os jurados pela primeira vez? Deixa-me pensar. Ou, recomendo tomar notas e fazer perguntas se não tiver a certeza. Notado. Vou ter a certeza de que o farei. E quanto ao compromisso de tempo envolvido? Pode variar, mas planeie pelo menos alguns dias a uma semana, possivelmente mais para casos complexos. Uau! Isso é um investimento de tempo bastante significativo. Espero que o meu empregador seja compreensivo. Tenho a certeza que serão. O dever do júri é um direito protegido que os empregadores têm de respeitar. É bom saber disso. Sinto-me um pouco mais preparado agora, graças à vossa orientação. Lição 8. Conversação de moeda. Desculpe-me, tem um momento para discutir as taxas de câmbio? Absolutamente. Ficaria feliz em falar sobre isso. O que é que te passa pela cabeça? Bem, estou a planear uma viagem ao estrangeiro e queria ter uma noção da taxa de câmbio atual. Ótimo momento. A taxa de câmbio parece estar a flutuar bastante ultimamente. Entendo. Existe uma maneira fácil de acompanhar as últimas taxas? Sim, existem algumas boas opções. Muitos bancos e serviços de câmbio têm ferramentas online. Ok, é bom saber isso. Vou ter de verificar algumas fontes diferentes. Definitivamente. Comparar taxas entre fornecedores pode ajudá-lo a encontrar o melhor negócio. Absolutamente. E devo trocar a minha moeda antes de sair ou esperar até chegar? Essa é uma grande pergunta. Depende frequentemente do destino específico e da sua moeda. Isso é um bom ponto. Vou viajar para a Europa, então o euro seria a principal moeda. Nesse caso, talvez seja melhor trocar algum dinheiro antes da sua viagem. Ok, faz sentido. Que tal usar o meu cartão de débito ou crédito enquanto lá estiver? Usar cartões é muito conveniente, mas as taxas de câmbio e taxas podem aumentar rapidamente. Entendo. Então é melhor ter uma mistura de moeda local e cartões?
Precisamente. Desta forma, tem a flexibilidade e pode minimizar os custos de conversão. Excelente conselho. Agradeço muito que deves ter tempo para me guiar sobre isto. Não é de todo um problema. Deixe-me saber se tiver outras perguntas enquanto planeia a sua viagem. Serve. Isto tem sido extremamente útil. Obrigado mais uma vez pela sua experiência. Lição 9. Explorando opções de alojamento. Bom dia. Queria discutir algumas opções de onde ficar na minha próxima viagem. Fantástico! Ficaria feliz em ajudá-lo a explorar algumas opções de alojamento. Estou a tentar decidir se vou ficar no centro da cidade ou um pouco mais longe. Isso é uma grande consideração. Quais são os prós e os contras que pesa? Bem, gosto da ideia de estar bem no coração da ação no centro da cidade. Isso faz sentido. A conveniência de estar perto de lojas, restaurantes e atrações é apelativa. Exatamente. Mas também ouvi dizer que ficar fora do centro pode ser mais acessível. Isso é um bom ponto. Os preços tendem a ser mais baixos quanto mais se afasta do centro da cidade. Isso é um fator importante a considerar com o meu orçamento de viagem. Absolutamente. Já olhou algum bairro específico ou opções de hotéis? Não em detalhe, mas estava a pensar em verificar algumas avaliações online. Excelente ideia! Ler comentários pode dar-lhe uma boa noção dos prós e contras de cada área. Certo, dessa forma posso pesar as compensações entre custo e conveniência. Precisamente. E não se esqueça de levar em consideração também os transportes, se ficar fora do centro. Boa chamada. Vou ter de ver como é fácil deslocar-se a partir de locais diferentes. Definitivamente. A última coisa que quer é sentir-se isolado ou passar muito tempo a deslocar-se. Absolutamente. Isto é muito útil. Agradeço que fale disso comigo. Fico feliz em poder fornecer alguma perspectiva útil. Deixe-me saber se tiver alguma outra dúvida. Serve. Estou a sentir-me mais informado sobre onde começar a minha pesquisa de alojamento. Lição 10. Planear uma escapadinha de fim de semana. Muito bem, estou a tentar finalizar os meus planos de viagem para o fim de semana. Excelente! Ficarei feliz em ajudá-lo a resolver os detalhes. Estou a pensar sair na sexta-feira de manhã e voltar no domingo. Ok, isso dá-vos um bom fim de semana prolongado para fugir. Para onde planeia ir? Estou a pensar numa viagem à costa, mas também estou aberto a outras ideias. A costa pode ser adorável nesta altura do ano. O que espera fazer na sua viagem? Gostaria de fazer caminhadas, talvez visitar algumas pequenas cidades costeiras. Isso soa como um plano maravilhoso. A paisagem e as pitorescas cidades são tão encantadoras. Exatamente. E espero encontrar uma pequena pousada acolhedora ou bed and breakfast para ficar.
É uma ótima ideia. Esses tipos de alojamento podem realmente contribuir para a experiência. Absolutamente. Tem alguma recomendação para cidades ou locais específicos para investigar? Deixa-me pensar. Algumas cidades que vêm à mente são Seaside e Cannon Beach. O Cannon Beach é aquele com o icônico Aztec Rock, certo? Sim, esse é o único. É uma pequena cidade pitoresca com praias deslumbrantes. Perfeito. Isso está definitivamente na minha lista então. Vou precisar reservar a minha estadia em breve. Definitivamente. Quanto mais cedo melhor, especialmente para uma escapadela de fim de semana. Ótimo conselho. Vou começar a procurar alojamento esta noite. Fantástico! Tenho a certeza que vai encontrar o local perfeito para a sua escapadela de fim de semana. Agradeço a sua ajuda. Esta está a ser uma viagem fantástica. Lição 11. Dicas de segurança doméstica. Ai, Ana, estive a pensar em melhorar a segurança da minha casa. Oh, isso é uma ideia inteligente. Que tipo de coisas está a considerar? Ouvi dizer que as luzes do sensor de movimento podem ser muito eficazes. Absolutamente. Isso é um grande impedimento. Eles vão assustar qualquer intruso em potencial. Exatamente, é uma ótima maneira de deter potenciais intrusos. Vou acrescentar isso também à minha lista. Definitivamente. E já pensou em instalar um sistema de câmara de segurança? Sabe, esse é um bom ponto. Tenho debatido a criação de algumas câmaras. Podem ser muito úteis para monitorizar a atividade em casa. Sim, e gosto de poder verificar as filmagens se acontecer alguma coisa suspeita. Absolutamente. Fornece essa camada extra de segurança e paz de espírito. Com certeza. Também estou a pensar em atualizar as fechaduras das minhas portas e janelas. É uma jogada inteligente. Certificar-se de que os seus pontos de entrada estão seguros é crucial. Definitivamente. Talvez eu olhe para algumas fechaduras inteligentes que eu possa controlar remotamente. Oh, é uma ótima ideia. A conveniência do acesso remoto é muito útil. Exatamente, e permitir-me verificar se está tudo trancado. Maravilhoso! Parece que está a tomar as medidas certas para melhorar a segurança da sua casa. Quero ter a certeza de que a minha casa e a minha família estão o mais protegidas possível. Posso apreciar isso. A segurança deve ser sempre a principal prioridade. Absolutamente. Obrigado pelas sugestões úteis. Tenho muito a considerar agora. Lição 12. A Grande Migração. Manhã. Já ouviu falar da grande migração que aconteceu no início do século XX? Não, acho que não estou familiarizado com isso. O que é que me podes dizer sobre isso? Bem, foi um movimento significativo de afro-americanos do sul rural para o norte urbano.
Ah, percebi. Quais foram alguns dos fatores que levaram a esta migração? Muitos procuravam escapar das opressivas leis de Jim Crow e do sistema de partilha de participação no Sul. Imagino que a promessa de melhores oportunidades econômicas no Norte também fosse um empate. Exatamente. Locais como Chicago viram um afluxo de trabalhadores afro-americanos, especialmente nas indústrias. Isso é fascinante. Sei que a cena musical em Chicago beneficiou muito deste influxo. Absolutamente. Músicos de jazz como Louis Armstrong e Ella Fitzgerald mudaram-se para norte, para Chicago. Uau! Isso deve ter tido um impacto enorme no desenvolvimento do jazz na cidade. Foi o que aconteceu. Os sons da Grande Migração ajudaram a moldar o icônico estilo jazz de Chicago. Posso imaginar a energia e a vibração que todos aqueles novos residentes trouxeram para a cidade. Definitivamente. Foi um período transformador que deixou uma marca duradoura em lugares como Chicago. É incrível como uma migração em massa como essa pode remodelar a paisagem cultural de uma cidade. Absolutamente. A Grande Migração foi um momento crucial na história afro-americana. Fico feliz que tenhamos de discutir este importante capítulo. Ainda há muito a aprender sobre isso. Definitivamente. É uma história fascinante que merece mais atenção e exploração. Lição 13. Acertando a entrevista. Ai, tenho uma importante entrevista de emprego a caminho. Alguma dica de como acertar? Bem, uma coisa fundamental é focar na comunicação não verbal durante a entrevista. Comunicação não verbal? O que quer dizer exatamente com isso? Coisas como a linguagem corporal, o contacto visual e a postura podem causar uma grande impressão. Entendo. Então, como posso ter a certeza de que estou a projetar as pistas não verbais certas? Tente manter uma postura confiante e aberta. Evitar braços cruzados ou mexer. Entendi. E o contacto visual? Qual é o valor certo? Mantenha um bom contacto visual, mas não olhes. Mostra que estás empenhado e atento. Ok, faz sentido. Devo ter em conta mais alguma coisa? Sim, um aperto de mão firme pode ajudar muito a causar uma primeira impressão positiva. Um aperto de mão firme, não é? Vou ter a certeza de que vou praticar isso antes do tempo. Definitivamente. E não se esqueça de sorrir e falar claramente ao longo da entrevista. Sorriso, contacto visual, postura, há muito a ter em mente. Agradeço as dicas. Não há problema. Concentre-se apenas em projetar confiança e profissionalismo. Excelente conselho. Sinto-me mais preparado agora para a minha grande entrevista. Tenho a certeza que vais fazer muito bem. Lembra-te de pôr em prática essas habilidades não verbais. Serve. Obrigado novamente pelas indicações úteis. Lição 14. Permanecer conectado em movimento.
Desculpe-me, sabe se este hotel tem Wi-Fi de alta velocidade? Sim, creio que sim. Vi uma placa a mencionar um centro de negócios com acesso Wi-Fi gratuito. Ótimo, era exatamente o que eu esperava. Preciso de fazer algum trabalho durante a minha estadia. Absolutamente. Ter acesso fiável à internet é tão importante nos dias de hoje, especialmente para os viajantes de negócios. Definitivamente. Confio em poder ficar conectado enquanto estou na estrada. Posso imaginar. Que tipo de trabalho está a planear fazer no Wi-Fi do hotel? Principalmente apenas para recuperar o atraso nos e-mails e rever alguns documentos para uma próxima reunião. Ah, percebi. O Wi-Fi de alta velocidade deve ser perfeito para tarefas como essa. Excelente. É um alívio quando os hotéis oferecem um bom serviço de internet para os hóspedes. Concordo. Tornou-se uma comodidade essencial, especialmente no mundo dos negócios. Com certeza. Verifico sempre a situação do Wi-Fi antes de reservar um hotel nos dias de hoje. Movimento inteligente. Pode ser muito frustrante quando a internet é lenta ou pouco fiável. Absolutamente. Pode realmente prejudicar a sua produtividade e dificultar as coisas. Definitivamente. Fico feliz que este hotel pareça ter uma forte configuração de Wi-Fi para os hóspedes. Eu também. Isso tornará a minha estadia aqui muito mais produtiva e conveniente. Lição 15. Reservar a estadia perfeita no hotel. Desculpe-me, não pude deixar de ouvir que está a reservar uma estadia em hotel. Oh, sim, estou. Estou a planear uma viagem de negócios e preciso de encontrar um bom sítio para ficar. Entendo. Quanto tempo vai ficar? E quantos convidados estarão consigo? Bem, estarei lá por 5 noites e serei apenas eu a viajar nesta viagem. Ok, ótimo. 5 noites para uma viagem de negócios a solo. Isso dá-lhe algumas boas opções. Exatamente. Quero encontrar um hotel que tenha todas as comodidades de que preciso para trabalhar. Definitivamente. Coisas como internet de alta velocidade, um espaço de trabalho confortável e talvez um ginásio. Absolutamente. E boas opções gastronómicas nas proximidades também seriam ideais para refeições. Claro, ter escolhas alimentares convenientes pode fazer uma grande diferença numa viagem de negócios. Definitivamente. Quero poder concentrar-me no meu trabalho sem muita complicação. Totalmente compreensível. Já começou a procurar hotéis na zona? Ainda não. Estava prestes a começar a pesquisar algumas opções. Alguma recomendação? Na verdade, tive uma grande experiência no Hilton Downtown na minha última viagem de negócios. Wilton, ai? Vou ter de dar uma olhadela. O que é que gostou nisso? Os quartos eram espaçosos e confortáveis, e o Wi-Fi era rápido e confiável. Isso soa perfeito. Vou ter a certeza de verificar o Wilton enquanto reduzo as minhas opções.
Maravilhoso! Espero que consiga encontrar o hotel ideal para a sua próxima viagem. Eu também. Obrigado pela sugestão útil. Agradeço. Lição 16. Experimentar um novo hobby. Desculpe-me, não pude deixar de ouvi-lo a falar sobre experimentar um novo hobby. Oh, sim. Tenho pensado em retomar uma nova atividade, mas estou um pouco nervoso com isso. Entendo. Que tipo de passatempo estava a considerar? Talvez eu possa dar alguns conselhos. Bem, estava a pensar em experimentar a minha mão na cerâmica. Parece uma embarcação tão calmante. Cerâmica, hein? É uma escolha interessante. O que é que nos deixa nervosos com isso? Acho que estou preocupado com os ajustes necessários, como habituar-me ao equipamento. Isso é compreensível. Tentar algo novo pode definitivamente ser intimidante no início. Exatamente. Não tenho a certeza se tenho paciência ou habilidade para realmente tomar o jeito. Percebo isso. Mas o melhor dos hobbies é que podemos levar o seu tempo. Isso é um bom ponto. Não tenho de ser especialista de imediato. Tem tudo a ver com a viagem. Precisamente. O processo de aprender e melhorar é metade da diversão de um novo passatempo. Tens toda a razão. Acho que só preciso experimentar e não me preocupar tanto. Definitivamente. E quem sabe, pode acabar por descobrir um talento oculto para a cerâmica. Isso seria fantástico. Ok, acho que vou em frente. Obrigado pelo incentivo. A qualquer momento. Estou feliz por poder ajudar-te a sentir-se mais confiante em experimentar algo novo. Lição 17. Navegando convicções diferentes. Desculpe-me, não pude deixar de ouvir a tua conversa. Espero que não se importem de eu falar. Nem um pouco. Por favor, prossiga. Estou sempre interessado em ouvir diferentes perspectivas. Estava a discutir algo sobre o nosso orgulho, vergonha e convicções, e achei isso bastante instigante. Ah, sim. É um tema complexo, não é? As nossas crenças e valores pessoais podem certamente diferir de pessoa para pessoa. Absolutamente. E penso que é importante reconhecer que, embora nem sempre concordemos, ainda podemos respeitar uns aos outros. Exatamente. Só porque as nossas convicções diferem, não significa que tenhamos de deixar que isso nos divida ou se torne uma fonte de vergonha. Precisamente. Devemos esforçar-nos por ter a mente aberta e tentar perceber de onde vem a outra pessoa. Definitivamente. No final do dia, somos todos humanos e todos temos as nossas próprias experiências únicas que moldam as nossas crenças. Isso é um bom ponto. É importante lembrar que as nossas convicções estão muitas vezes enraizadas nas nossas próprias jornadas pessoais. Absolutamente. E embora possamos não ser capazes de mudar a mente uns dos outros, ainda podemos aprender uns com os outros e crescer juntos. Definitivamente. Há valor em ouvir diferentes perspectivas,
mesmo que não concordemos totalmente com elas. Definitivamente. É tudo uma questão de encontrar o equilíbrio entre mantermos firmes nas nossas próprias crenças e, ao mesmo tempo, respeitar os outros. Eu não poderia ter dito melhor. É uma dança delicada, mas que vale a pena aprender. Absolutamente. É uma habilidade que acho que todos podemos beneficiar cultivando. Concordado. É uma viagem, mas que é importante para construir um mundo mais compreensivo e compassivo. Bem dito. Estou grato por termos tido esta conversa. Deu-me muito sobre o que refletir. Lição 18. Encontrando o equilíbrio em discussões intensas. Não pude deixar de notar que parecia um pouco tenso naquela última conversa. Tens razão. As coisas ficaram um pouco intensas lá por um momento. Sim, posso dizer. Talvez devêssemos fazer uma pausa e voltar a ela mais tarde? Isso soa como uma ótima ideia, na verdade. Às vezes é bom afastar-se quando as coisas ficam demasiado quentes. Absolutamente. Não queremos dizer algo de que possamos nos arrepender no calor do momento. Exatamente. Fumar um pouco pode ajudar-nos a ter alguma perspectiva. Definitivamente. Além disso, dá-nos a oportunidade de arrefecer e abordar o tema com uma cabeça mais clara. Absolutamente. É tudo uma questão de encontrar esse equilíbrio, sabe? Ser apaixonado pelas nossas crenças, mas também manter a mente aberta. Exatamente. Podemos ser firmes nas nossas convicções, mas continuamos a respeitar o facto de os outros poderem ver as coisas de forma diferente. Absolutamente. E sabem, às vezes é bom concordar em discordar em certas coisas. Definitivamente. Não há necessidade de forçar uma resolução se vamos acabar por dar uma surda. Exatamente. Podemos continuar a ter uma discussão produtiva sem que se transforme num debate. Definitivamente. É tudo uma questão de encontrar aquele ponto ideal onde podemos explorar diferentes perspectivas sem que isso fique em confronto. Absolutamente. E sabem, às vezes é bom apenas reconhecer que talvez nunca estejamos cara a cara em certas questões. Faz uma observação muito boa. E está tudo bem. Não temos de concordar em tudo para ainda termos uma ligação significativa. Exatamente. A chave é poder navegar nessas discussões intensas com empatia e respeito. Eu não poderia ter dito melhor. É uma habilidade que requer prática, mas vale a pena. Aula 19. Discutindo a conservação ambiental. Manhã. Apanhou as notícias sobre aquela nova reserva de vida selvagem? Sim, fiz. Fico muito feliz em saber que estão a trabalhar na proteção desses habitats. Absolutamente. É muito encorajador ver as pessoas a agir sobre estas questões. Definitivamente. A preservação dos ambientes naturais é crucial para a sobrevivência de tantas espécies. Exatamente. E não se trata apenas dos animais, beneficia todo o ecossistema.
Totalmente. Habitats saudáveis proporcionam tantos benefícios para as comunidades circundantes. Absolutamente. Coisas como ar limpo, água limpa e fontes sustentáveis de alimentos. Exatamente. É vantajoso para todos quando podemos encontrar formas de coexistir com a natureza. Definitivamente. E nem sempre é fácil, mas é tão importante que continuemos a tentar. Tens razão. Há muitos desafios, mas cada pedacinho ajuda. Definitivamente. Mesmo pequenas ações podem fazer uma grande diferença a longo prazo. Absolutamente. Fico feliz em ver mais pessoas a envolverem e a assumirem um papel ativo. Eu também. É inspirador ver a comunidade unida por esta causa. Definitivamente. Quando todos fizermos a nossa parte, podemos realmente criar mudanças duradouras. Absolutamente. É a única maneira de protegermos estes habitats preciosos. Exatamente. E não se trata apenas do ambiente, é sobre o futuro do nosso planeta. Não podia estar mais de acordo. Temos de pensar a longo prazo e fazer o que é melhor para as gerações vindouras. Absolutamente. É nossa responsabilidade sermos bons administradores da terra. Bem dito. É uma grande tarefa, mas estou confiante de que estamos à altura do desafio. Aula 20. Discutindo uma negociação empresarial. Ayana, teve a oportunidade de dar seguimento à negociação que discutimos? Sim, eu fiz. Voltei a falar com eles e pareciam receptivos à nossa proposta. Maravilhoso. Quais foram as suas principais preocupações ou pontos de discussão? Bem, mencionaram algumas coisas que gostariam que considerássemos no acordo. Entendo. Que tipo de ajustamentos ou compromissos propuseram? Perguntaram-nos se poderíamos ser mais flexíveis no que respeita ao calendário e à estrutura de pagamentos. Isso é razoável. Sentiu que conseguiu encontrar um meio-termos? Acho que sim. Discutimos algumas opções que poderiam funcionar para ambas as partes. Ótimo, isso é encorajador. Quais foram os principais detalhes com os quais conseguiu concordar? Fizemos um prazo ligeiramente alargado e um plano de pagamento mais faseado. Excelente, isso soa como um compromisso produtivo. Expressaram outros requisitos? Sim, também queriam alguns esclarecimentos sobre o âmbito do trabalho e dos resultados. Ok, faz sentido. Conseguiram fornecer os detalhes necessários? Sim, percorri o plano completo do projeto e respondi a todas as suas perguntas. Fantástico, parece que navegou muito bem nessa negociação. Obrigado. Tentei ser o mais ágil e flexível possível. Dou frutos, chegar a um acordo que funcione para ambas as partes é o ideal. Absolutamente. Fico feliz por termos conseguido encontrar uma solução mutuamente benéfica. Eu também.
Negociações fortes como esta prepararam realmente o cenário para uma parceria bem-sucedida. Lição 21. Agendar uma reunião. Muito bem, Ana. Estamos todos definidos sobre os detalhes da negociação. Que tal marcarmos uma reunião para finalizar tudo? Ótima ideia. Quando é que funcionaria melhor para si? Deixa-me dar uma olhada no meu calendário. Que tal na próxima segunda-feira às 10 horas? A próxima segunda-feira às 10 horas parece perfeito. Devo prosseguir e bloquear isso? Sim, por favor, faça. Isso garantirá que tenhamos o tempo reservado para encerrar este assunto. Fantástico! Vou enviar um convite de calendário imediatamente para que fique bloqueado. Fantástico, agradeço que cuide disso. Há mais alguma coisa que devamos preparar para a reunião? Penso que o principal será rever mais uma vez os pontos-chave da nossa negociação. Certo, boa chamada. Vamos querer ter a certeza de que temos todos os detalhes alinhados. Exatamente. Vou fazer um breve resumo para percorrer durante a reunião. Parece bom. E sinta-se à vontade para entrar em contato se tiver outras perguntas. Serve. Estou ansioso para finalizar este acordo na próxima semana. Também eu. Foi ótimo trabalhar convosco nisto. Da mesma forma, estou confiante de que estamos no caminho certo. Concordado. Ok, vou ficar de olho no convite do calendário. Já percebeste? Falo contigo então. Lição 22. Explorando o Niágara no lago. Ai, Ana, alguma vez esteve no Niagara-on-the-Lake, no Canadá? Não o fiz. Ouvi dizer que é uma cidade bonita. O que me pode dizer sobre isso? Bem, está localizado mesmo na margem do Lago Ontário, onde o rio Niágara deságua no lago. Ah, percebi. Então deve ter umas vistas deslumbrantes da água. Absolutamente. A cidade também tem uma sensação muito charmosa e histórica. Isso soa adorável. Quais são algumas das principais atrações ou coisas para fazer lá? Existem muitas adegas na área que oferecem degustações e passeios, que são muito populares. Degustação de vinhos numa pitoresca cidade à beira do lago? Isso soa como o meu tipo de viagem. Sim, a região do Niágara é conhecida pelos seus excelentes vinhos. Há também belos parques. Oh, e aposto que os trilhos para caminhadas oferecem vistas incríveis do lago e do rio. Com certeza. É um ótimo local para atividades ao ar livre e passeios turísticos. Terei de adicioná-lo à minha lista de viagens. Qual é a melhor época do ano para visitar? Eu diria que o final da primavera ou o início do outono são ideais. O tempo é ameno e as multidões são menores. É bom saber. Esse seria o momento perfeito para passear pelas ruas históricas. Exatamente. Tem uma vibração tão pitoresca e pacífica em comparação com a zona mais turística das Cataratas do Niágara. Isso realmente me agrada.
Gosto da ideia de uma escapadela relaxante e pitoresca. Eu também. Niagara-on-the-Lake parece o local perfeito para isso.